Beleza, esse é o workshop de arte 2D, mais especificamente arte 2D para jogos. Então, eu vou falar de uns aspectos que são gerais para arte, que servem para arte, mas com enfoque em jogos. Eu sou Adriano e é isso aí. Eu vou falar sobre três principais tópicos. O primeiro deles são tópicos de artes em geral importantes para jogos. Então, eu vou falar bastante coisa sobre arte em geral. Então, talvez sejam aspectos que não sirvam só para jogos, mas para arte também, 2D em geral. Também vou falar sobre alguns tópicos mais específicos aí sim, que tem mais a ver com arte para jogos. Então, talvez, mesmo quem já saiba arte 2D, mas nunca fez para jogos, talvez essa parte seja mais importante. E por último, eu vou falar de Krita, que é um software aí de desenho barra edição de imagem que é de graça e é o que eu uso e serve para todos os nossos propósitos aqui no Game Dev. Beleza. Então, começando, acho que a primeira coisa que é importante decidir quando você vai começar a criar um jogo é sobre a direção de arte. Acho que você tem que ter em mente primeiro como que você quer passar a sensação desse jogo. Então, essa é uma parte importante de todo o grupo discutir, porque é importante ter a ideia de como todo mundo quer que seja o jogo e para não ficar com nenhuma dúvida sobre isso. Então, tipo, Hollow Knight é um jogo tipo todo fantástico assim, e então ele tem várias cores azuis assim, tudo brilhante. Ou então você pegar Fall Guys, é um jogo de festa assim. Então, tem muito mais cores, tem quase todo o espectro aí nas cores desse jogo. Ou então Don't Starve é um jogo mais creepy assim, é um jogo que é pra você ter mais tensão na hora que você tá jogando, então é tudo meio, todas as cores são desaturadas, todas as linhas são bem tortas. E tem esse Crawl aí, que é um jogo também que é pra você jogar com certa tensão e medo de que qualquer coisa pode acontecer com você, então é tudo muito escuro e tipo os monstros aparecem das sombras, vai, por assim dizer. Então isso é muito importante que seja decidido logo no começo, porque é o que os artistas vão ter como base na hora de fazer toda a arte do jogo. E de modo semelhante também você deve pensar no estilo do jogo nessa fase inicial, porque isso é um pouco diferente da sensação do jogo. Se a sensação do jogo é sobre o que o jogo vai ser, o estilo do jogo é tipo como isso vai ser feito. Então você tem o Cuphead, que é um jogo que é para lembrar aquelas animações 2D antigas, então ele é feito todo desse jeito, com traço de lápis e com fundo pintado. Você tem Hyper Light Drifter, que é um jogo que pega o estilo de pixel art e tipo ele leva um passo à frente. No Hyper Light Drifter é legal ver que tipo não só tudo é feito em pixel art, como todas as coisas nele são meio cúbicas assim. Você para pra ver tipo todos os tiles do fundo do jogo, eles são bem quadrados. Tudo nele é bem quadrado, ele incorpora muito bem isso. Ele vai um passo à frente na pixel art. Ou então você tem Celeste, que tem todas essas referências no jogo com corações aparecendo no fundo. Então, tipo, é algo que foi decidido logo no começo e dá pra observar em todas as fases. E, tipo, quase uma gimmick, assim, do jogo. Que, de novo, é diferente dessa parte aqui de sensação, mas andam junto de lado a lado. E então isso tudo é importante decidir logo de início para que todo mundo na equipe saiba qual é a mensagem que você quer passar com aquele jogo. E é muito mais importante para os artistas, porque é muito mais fácil assim de todo mundo fazer um trabalho mais coeso e alinhado.
E por último também é bem legal de sempre usar referências. Aqui eu mostrei alguns jogos, então talvez algum deles tenha a ver com o projeto que vocês vão fazer ou não. Mas é sempre legal de ver alguns jogos que fizeram coisas parecidas antes e você pode pegar inspiração nisso e pegar elementos, ver como eles fizeram esse tipo de coisa, porque eles já passaram por todo esse trabalho de decidir como que as coisas vão ser feitas. Então pode ser muito mais fácil para você se você só usar uma referência de algo que já existe e algo que você sabe que funciona. Uma outra parte agora importante para o jogo, que essa é um pouco menos geral, mas ainda assim é muito importante para o jogador, é sobre composição. Composição é sobre como você vai chamar atenção para alguma coisa que é importante. Então isso é usado já em arte normal. Os artistas usam isso para guiar a atenção de quem está olhando para um quadro, para o que ele quer que seja visto. E isso não é diferente de num jogo. Num jogo você tem que mostrar para o jogador o que é para ele estar olhando aqui, ali naquela parte do jogo. Então, por exemplo, aqui, esse jogo é Super Hot e é um jogo que você tem que estar atento com tudo que está acontecendo, você tem que pensar em várias estratégias para derrotar aí seus inimigos. E eu acho muito legal que nesse jogo eles pintam todo o fundo de branco e todos os inimigos de vermelho. Então, assim, não tem como não ver um inimigo. Então, se o jogador morrer, vai ser culpa dele. Porque se não tivesse assim, se o jogo não chamasse essa atenção e os inimigos meio que se camuflassem com o fundo, talvez o jogador pode morrer e assim, não é culpa dele. Então é papel do artista saber usar elementos visuais para chamar a atenção para o que é importante no jogo dele, para onde ele quer que o jogador esteja olhando, para o jogador não ficar perdido ou até frustrado com a experiência. Então tem alguns jeitos de fazer isso. Eu acho que o principal deles, ainda mais para um projeto como treinamento, é algo bem fácil de fazer e bem efetivo, que é usar contornos. Então, aqui nesse jogo Enter the Gungeon, dá pra ver que tipo, todos os personagens eles são contornados em preto. E assim, o fundo não. Tipo, tem essa janela aqui, ela não tem contorno nenhum, ela é só realmente pintada com as cores dela. Porque a janela não importa, o fundo não importa. O que importa é você saber onde está o jogador e onde está o inimigo. E mais ainda, a bala também ela tá contornada de vermelho e tá contornada com 2 pixels de grossura. Então, tipo, o que o jogo tá falando pra você é, assim, presta bastante atenção nisso daqui, só que também presta atenção nisso daqui. E não presta atenção em nada disso que tá aqui. E ainda assim, tipo, ainda mais sendo um jogo muito frenético, isso é muito importante pro jogador não se perder na hora que ele tá jogando. Outra coisa, talvez um pouco menos óbvia, mas muito efetiva, é valor. Valor é basicamente o quão escuro é uma cor. Então, tipo, preto e branco tem um contraste de valor muito grande. Talvez seja menos óbvio de fazer alguma coisa assim, mas valor é uma das coisas que mais chama a atenção em questão de composição. Você pode ter vários detalhes diferentes acontecendo na tela. O valor normalmente é o que mais vai fazer a diferença. Então aqui, tipo, dá pra ver claramente a distinção entre preto e branco nesse jogo. Então, tipo, ainda mais que são silhuetas, então você não fica perdido olhando pra isso. Você olha e facilmente identifica o que é o que ali. Então, talvez é muito importante você prestar atenção em que valores você está usando quando você está pintando alguma coisa de alguma cor, porque vai ter uma clara distinção sempre entre claro e escuro. Outra coisa muito boa de usar é cor. Aí no Beat Saber é um jogo de ritmo, você tem que pegar sua espada, bater em todos os blocos vermelhos com a espada vermelha e em todos os blocos azuis com a sua espada azul, um em cada mão.
E a cor é um jeito muito efetivo de fazer isso porque é muito fácil de relacionar. Porque você vai ter várias notas ali ao mesmo tempo e você tem que saber qual que você vai cortar com qual espada. Então essa identificação de cor é um negócio muito natural que dá pra fazer pra você identificar as coisas de imediato, assim. E por fim, acho que a coisa mais fácil de errar aqui, o que talvez você não perceba que esteja fazendo de errado, é sobre a quantidade de detalhe que você dá pra cada coisa. Porque é muito fácil normalmente, assim, quando você tá fazendo, por exemplo, o fundo de um jogo, você fica empolgado e daí começa a desenhar cada detalhe no fundo, cada objeto no fundo do jogo de um jeito diferente, com uma cor diferente. E daí tudo começa a chamar atenção e no final você nem percebe que, tipo, o fundo do jogo tá chamando mais atenção do que o jogador. Até porque na hora que você tá pintando o fundo, por exemplo, você não tá vendo o jogador e todos os objetos do jogo ali juntos, você só tá pintando o fundo. Então é muito importante sempre pensar que não importa qual parte, qual asset do jogo você tá fazendo, é legal pensar em quanto detalhe você vai botar nele em relação aos outros. Então, por exemplo, aqui no Celeste, o personagem e todos os itens do jogo, todas as coisas que você pode interagir, eles são bem detalhados. Ou as lâmpadas, por exemplo, tipo, elas meio que indicam o caminho que você tem que fazer, elas são bem detalhadas. Por outro lado, o fundo, ele é tipo completamente só de uma cor. Então, você nem para olhar isso, porque o que está ali não é importante. Então, acho que o importante de dizer aqui é que você tem que prestar atenção em que partes você vai dar mais detalhe para chamar mais atenção e principalmente não se deixar levar e fazer muito detalhe em alguma parte que não é para chamar atenção. Você tem que tipo, excluir o que você não quer. E eu falei sobre esses 4 tipos aí de jeitos de fazer uma composição de chamar atenção, mas na real qualquer jeito que você ache de distinguir um elemento dos outros na tela vai fazer ele chamar atenção, obviamente, e qualquer coisa vale. Então, você precisa direcionar a atenção do jogador, destacar as coisas importantes e principalmente atenuar as coisas desprezíveis, e qualquer tipo de contraste que você conseguir fazer vai chamar a atenção. Valor e limbo também ajuda muito as animações procedurais a fazerem sentido. Porque só usam no limbo eles só usam 2 valores, né? Então fica muito claro o que é uma coisa e o que é outra. Passando agora para a parte de design de personagens, eu vou falar aqui algumas coisas importantes sobre design de personagens, mas isso pode ser meio que aplicado para qualquer outra coisa, não precisa ser só para personagens. Eu vou falar nesse contexto, mas dá para usar isso para, sei lá, cenários de fundo, objetos, qualquer coisa que você for botar no seu jogo, dá para usar alguns princípios aí. E para falar disso, eu vou usar vários exemplos do jogo Overwatch, porque ele tem uns personagens muito bons em relação a isso. Então, eu sempre ouço falar, quando alguém vai falar sobre design de personagem, que um personagem icônico tem uma silhueta reconhecível. E isso é verdade, só que eu acho que não conta a história toda, porque tá bom, legal, mas e como eu faço uma silhueta ser reconhecível facilmente? E o segredo, muita parte desse segredo, tá nas formas que são usadas para formar esses personagens. Então, tem várias formas básicas que dá para você usar, cada uma delas passa uma sensação diferente e você pode combinar elas de vários jeitos para passar mensagens diferentes. Então, tem 3 formas principais. Existem triângulos, quadrados e círculos, que são as formas mais básicas que dá para usar quando você está criando personagem. E, em geral, personagens que tem triângulo na composição deles são personagens normalmente bem ágeis, assim. São personagens que você olha e
e pensa que eles devem ser rápidos ou, sei lá, mortais e ágeis. Quadrados normalmente são usados para fazer um personagem robusto, assim, parrudo. Então, e, tipo, esses personagens aqui, todos dá pra ver que eles são bem fortes e assim, provavelmente tem bastante HP, por exemplo. E círculos, em geral, são usados para fazer personagens fofos, assim, inofensivos, amigáveis. E o importante dessas três formas não é só usar elas independentemente, mas o legal é juntar elas na composição. Então, por exemplo, aqui, esse personagem aqui é o Lúcio. Então, tipo, ele tem triângulo nas botas dele, nos sapatos dele, e tem vários círculos no corpo dele. E o que isso quer dizer, provavelmente, é que esse cara é um personagem rápido, mas ao mesmo tempo ele é um cara amigável, que é o que ele é no jogo. Ou então esse cara aqui, ele só tem quase triângulo na composição dele. Então isso provavelmente quer dizer que ele é um cara muito ágil e, assim, é um DPS que dá muito dano. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa. Beleza. Outra coisa legal de pensar na hora de fazer um design de um personagem é que nunca o design que você fazer de primeira vai estar certo logo de imediato, assim. É muito raro você acertar logo na primeira tentativa. Então, eu peguei aqui um exemplo de um cara chamado Cynics, que é um artista barra youtuber barra streamer. E ele fez esse cara aqui, esse personagem, ele fez durante uns 30 dias. E, tipo, dá pra ver que aqui no começo ele tem uma ideia, e daí ele vai melhorando essa ideia e tendo algo mais claro em mente sobre o que esse personagem quer ser. E dá pra ver que, tipo, ao longo do tempo tudo vai ficando mais definido e no final sai um personagem muito melhor do que tinha no começo, com muito mais personalidade. É claro que, tipo, o que ele fez durante 30 dias, vocês não têm tudo isso de tempo, mas talvez é legal fazer algumas iterações e não ir só com a primeira coisa que vocês pensarem. E outra coisa legal de pensar quando você está fazendo design de personagem, às vezes é muito fácil, principalmente quando você tem um tema muito genérico, é muito fácil de você desenvolver um personagem muito genérico. Então, como que é um jeito muito bom de ser criativo? Talvez você possa usar isso, que é contraste conceitual. Tipo, você pega uma coisa que não tem nada a ver com a outra, são bem distintas, e daí tenta juntar elas. E normalmente o resultado disso é algo bem único, assim, e original. Então, resumindo, para fazer design de personagem ou de qualquer outra coisa, é bom usar formas e juntar elas para você dar as características que você quer. É legal sempre iterar e testar várias ideias, ver o que funciona e o que não funciona. E limitação é a chave para criatividade. O que eu quero dizer com isso daqui é, de novo, se você tiver uma ideia muito genérica, você vai ter um personagem muito genérico. Então, você se limitar com as ideias, provavelmente vai sair um negócio muito mais legal. Beleza, só um momento. Falar um pouco de cores também. Esse é um tema um pouco mais subjetivo, assim, mas ainda dá pra falar algumas regrinhas e dicas sobre como usar cores. Em geral, você tem lá toda a sua roda de cores e é muito difícil, às vezes, escolher quais cores combinam bem com as outras. Então eu peguei essa imagem aqui, que tem meio que uma regrinha de como escolher cores. Não é o único jeito de escolher, mas é algo que ajuda bastante. Então, normalmente é muito bom escolher cores que estejam opostas, assim, ou mais geral,
de um jeito mais geral, equidistantes, assim, uma das outras, que isso significa que elas vão ter muito contraste entre si, e você vai conseguir identificar cada uma separadamente. Em contraste com isso também dá pra você usar um negócio mais monocromático, só que ao invés de escolher só uma cor, é legal sempre escolher uma variedade de cores. Então um exemplo legal disso é a própria paleta de cores do USP Game Dev. Ela tem uma cor escura, uma cor clara, praticamente preto e branco, que tem contraste muito forte entre as duas, mas ainda também tem duas outras cores mais coloridas, que de novo também tem um contraste muito grande entre elas. Se você for olhar aqui, elas são meio que essa e essa. Então, além do contraste entre preto e branco, você tem o contraste do preto e branco com as cores e o contraste das cores entre elas mesmas. E mais importante do que só escolher as cores é você escolher uma hierarquia entre elas. Então, tipo, ok, esse jogo aqui tem quase o mesmo esquema de cores do GD. Ele tem uma cor escura pro céu, uma cor clara, e daí um azul aqui para as estruturas e um vermelho para as flores. Só que se você parar para olhar, tipo, sei lá, 80% da tela tá coberta dessa cor mais escura, e daí só um pouquinho tá, em relação a isso, tá coberto de clara. E daí na parte do jogo em si, que não é background, nas estruturas, você tem bastante azul e só alguns detalhes em vermelhos. Então, tipo, é legal dar uma variedade nas cores, mas não é legal sempre botar todas elas na mesma quantidade sempre. É legal definir uma hierarquia e botar algumas mais, algumas menos em relação às outras. Porque, por exemplo, o vermelho aqui, quando ele é usado poucas vezes, ele chama bastante atenção em qualquer lugar que ele esteja. Se ele tivesse espalhado por toda a tela, nenhum deles realmente chamaria atenção. Estaria tudo ali brigando por atenção e ele não funcionaria direito. Outro jeito legal de usar cores é para, de novo, identificar elementos no seu jogo. Normalmente isso é usado em jogos de FPS, tem um time contra o outro. E daí um deles é pintado de uma cor, o outro é pintado de outra, e você sabe facilmente reconhecer se alguma pessoa é seu inimigo ou seu aliado. E isso não serve só para esse tipo de coisa, você também pode pintar tudo que for de um tipo de coisa no seu jogo de uma cor, para o jogador logo olhar para aquilo e identificar o que está sendo mostrado ali para ele. Então, é legal usar cores contrastantes, cores que passam sentimentos, ou não sentimentos, talvez não seja a melhor palavra, talvez cores que identificam diferentes coisas. E, de novo, utilizar cores para identificar os elementos diferentes. E uma coisa que eu falei várias vezes anteriormente, mas é importante reforçar aqui o quão é importante usar referência para tudo que você for fazer. E principalmente quando você tiver com dificuldade de fazer alguma coisa. Porque você não sabe, você não tem que saber como desenhar tudo. E se você quiser inventar detalhes para alguma coisa, provavelmente vão ficar meio estranhos, porque como aquele objeto funciona na realidade, você não sabe como funciona, por exemplo, um robô. Então, se você quiser inventar uns detalhes para um robô, vai ser difícil, mas se você olhar umas referências da vida real de como é um robô, você pode só copiar e fazer tudo fazer muito mais sentido. Você não precisa nem entender como aquilo funciona. Beleza. Agora, passando para a segunda parte do workshop. Essa primeira parte foi, acho que é a parte mais importante, mas essa daqui vou falar sobre algumas coisas um pouco mais específicas para jogos em si, que talvez mesmo que você faça arte, é legal estar atento nessas coisas. Então acho que a mais importante delas
é você dar feedback pro jogador sobre tudo que ele faz. Então aqui eu fiz um exemplo meio besta de um personagem atirando no outro. E daí, tipo, ele atira 3 balas, e daí, tipo, a bala só sai da arma dele, e daí atinge a pessoa, não acontece nada com ela, e daí ela some. Tipo, isso parece como se o jogo tivesse em desenvolvimento, assim. Isso não é muito legal de ir pro produto final, porque o jogador não tem uma boa sensação do que está acontecendo ali. Então, como isso pode ser melhorado? Na hora que o cara tira, você pode botar um flash na arma dele. E daí atinge outro cara e o cara pisca. E daí quando o cara morre, ele solta uma fumacinha. Tipo, ainda assim não tem animação nenhuma, eles estão parados. Mas isso é muito importante porque o jogador vai estar jogando o jogo e ele quer saber o que ele está fazendo e, tipo, o que está acontecendo com as ações dele. Tipo, se o personagem não soltasse essa fumacinha aí, talvez você pode pensar que ele não morreu, que ele só desapareceu da sua vista, de algum jeito. E outra parte legal disso é que você pode dar satisfação para um jogador com uma ação que ele faz. Então, tipo, se ele fizer um negócio muito legal, por exemplo, aí nesse jogo você tem um inimigo atirando em você, você dá um parry, você soca a bala de volta pra ele. E daí sai um flash na tela, e essa animação legal de soco que até trava na hora que atinge a bala. E tipo, isso é muito legal de se ver, então você tá encorajando o jogador a fazer isso mais vezes. Mudando um pouco de assunto, é um negócio meio óbvio até, o Parallax, que é basicamente você fazer vários layers diferentes num jogo 2D e botar ele se movendo em velocidades diferentes de acordo com o fundo eles estão na tela. Eu achei legal mencionar isso só porque é um negócio que faz bastante diferença, dá bastante tridimensionalidade e não é difícil de fazer. Então por isso eu achei legal mencionar só. Também é muito importante eu dizer sobre a parte de animação, sobre quando você vai fazer um sprite, você não começar com o tamanho que você acha que essa animação vai ser. Tipo, você não precisa fazer o seu canvas ser exatamente do tamanho que você acha que o personagem vai se estender. É sempre legal deixar uma folga assim, porque você nunca sabe que tipo de ideia você vai ter no meio do caminho e até onde as partes do jogador, de qualquer sprite que você está fazendo, vão se estender. E daí é muito mais difícil de você ter um negócio, tipo, muito, muito preso assim, e daí você vai ter que redimensionar, talvez quebre alguma coisa. Então é sempre legal ter isso em mente. E também é legal falar sobre assets prontos, principalmente para um jogo de treinamento, talvez não dê para fazer tudo, mas existem sites com assets prontos. Eu botei alguns aí e vocês podem usar. Só precisa ler a licença e ver o que ela pede para que você possa usar essas coisas no seu jogo. Normalmente eles pedem para que você mencione o criador nos créditos, mas é sempre importante ler a licença. E isso às vezes pode salvar um tempo, você pode estar na reta final, na correria, dá para usar esse tipo de coisa. E agora, acabou essas 2 primeiras partes, eu vou para a última, que eu vou falar um pouco sobre Krita. De novo, é um software livre, de graça, tem para Linux também, tem para Windows, e serve todos os propósitos do Game Dev. Eu vou abrir ele aqui. Beleza. Essa é a cara inicial aí do Krita. É bem parecido com qualquer outro software aí de desenhar. Você tem algumas ferramentas aí na roda de cores e outras coisas que eu vou explicar. Então aqui dá pra fazer um novo arquivo aqui. Você decide o tamanho, tal, e cria tudo bem esperado. E então eu vou abrir um que eu fiz aqui pra mostrar. Aqui tem alguns recentes que dá pra você abrir. Calma aí, eu vou esperar o Gustavo digitar.
Ok. Eu acho que eu não usei muito Paint Tool Sai, acho que o Krita tem um pouco mais de função. Eu vou falar só as mais básicas aqui mesmo. Mas dá sempre pra sair fuçando aqui em todas as coisas que tem a oferecer. Epa. Beleza, então acho que a parte mais importante é sobre movimentar a tela. Então, no Krita você tá lá aqui com a sua ferramenta de desenhar, seu pincel, e daí sempre que você segura espaço, vira a mão. Então, tipo, segurando. E daí você clica e arrasta. Bem de boa. Outra coisa muito importante de fazer é dar zoom. Então, assim como a mão, ao invés de segurar só espaço, você segura Ctrl e espaço. E daí você clica e arrasta para baixo, ele tira o zoom, para cima, ele dá zoom. Eu acho que esses dois são as partes mais importantes de controle. Já dá pra pegar qualquer parte que você quiser. Também tem rotação, que do mesmo jeito é Shift espaço. Eu não uso muito, mas tem essa funcionalidade também. E se você quiser sair de uma tela torta, você pode só apertar 5 que ele volta, vai ficar 0 graus, porque às vezes é muito difícil fazer só assim na mão, então 5 ele reseta na hora. E também tem a ferramenta de espelho, que eu gosto bastante de usar, então incluí ela aqui, que é a tecla M. Ele não vai tipo inverter de fato o seu arquivo, ele vai inverter só a sua visão dele. E então essa é a parte de navegação. Agora falando um pouco sobre algumas ferramentas, acho que é muito legal lembrar que a ferramenta de brush aqui, de pincel, eu vou chamar de brush porque o Krita chama de brush. Você aperta a tecla B, então eu vou selecionar alguma outra coisa aqui, tipo ferramenta de fazer círculo. Daí você aperta B e vai pro pincel. É muito legal que tenha isso em mente. E daí se você vir aqui em cima, o Krita tem vários pincéis diferentes. Tipo, isso daqui é o que já vem instalado. Você pode instalar ainda mais pincel, é bem de boa. E dá pra ir testando, enfim. Tem vários tipos diferentes aí. E é muito legal também que o Krita até tem um pincel de borracha aqui que dá pra usar. Mas você não precisa usar esse tipo de coisa, porque se você pegar o seu pincel normal e apertar E, tá vendo que esse íconezinho aqui acende, você pode apertar ele também. O seu pincel vira uma borracha. Então, tipo, vou pegar aqui um pincel diferente, que tem uma textura, uma opacidade. Então, tipo, eu aperto E e eu apago com ele próprio. Eu apago com a textura que ele tem. E isso é muito legal, deixa o processo bem mais rápido. E para você mudar o tamanho do pincel, pode vir aqui ou apertar, segurar Shift, apertar e arrastar. Para a direita você aumenta, Shift, clica e arrasta, para a esquerda diminui. Beleza. Outra coisa legal é a seleção, ferramenta de seleção. Toda essa parte aqui, todas essas opções aqui tem a ver com seleção. Então, Ctrl R é esse quadrado aqui. E, obviamente, você só pode desenhar dentro da seleção. Eu mudei o meu Ctrl R para essa daqui, porque eu acho ela mais útil, que é a de sair selecionando da forma que você quiser. Para mudar essas keybinds aí não é muito difícil também. Você vem aqui nas configurações, configurar. E daí tá logo aqui, tá aberto inclusive, se você pesquisa o que você quer, tipo a ferramenta de balde aqui, você pode trocar bem fácil. Então, falando ainda sobre seleção, você pode selecionar uma coisa, você selecionar isso daqui e dá pra transformar ela. Então, se você tiver um negócio selecionado, você aperta Ctrl T, que dá pra você transformar alguma coisa. E por fim, se você quiser tirar a seleção,
você aperta Ctrl, Shift e A, ele seleciona tudo. Então é legal ter isso em mente pra não ficar passando perrengue, essa coisa. Também tem a ferramenta de linha. Você segura V, faz uma linha, talvez seja útil isso. E se você segurar V e Shift, caramba, se você segurar V, fizer uma linha, apertar Shift, ela trava em ângulos de 15, eu acho. De 15 em 15. Então, sei lá, se você quer fazer um negócio horizontal ou vertical. E daí você tem os layers aqui do lado. Tem algumas funcionalidades dele. Então, tipo, travar um layer, não consegue mais desenhar nele. Uma coisa que algumas pessoas usam é o Alpha Lock, que vou selecionar esse daqui. Então, tudo isso está dentro desse grupo aqui, dessa pasta que eu fiz, chamada controles. Então, eu vou ativar o Alpha Lock desse daqui. Então, agora, tipo, vou pegar essa estrela aqui e o Alpha Lock significa que tudo que tiver opacidade nesse grupo vai aparecer, tipo, em cima. E só em cima, recortado do que está nos outros layers que tem opacidade. De modo semelhante, eu posso, tipo, mover a estrela pra cima, deixar ela com o Alpha Lock, e daí, tipo, ela só passa a aparecer no que tá no outro layer. Pode ser útil isso daí. E também tem esse daqui, que é... Você trava um layer, então, tipo, eu travei a estrela aqui, eu pego outra cor, e daí eu só posso desenhar dentro da estrela. Essas coisas podem ser úteis aí. Tem gente que usa, então acho legal mencionar. E, por fim, né, o olho pra ver e ocultar layer, bem padrão. Então também eu vou falar um pouco de pixel art, porque vários treinamentos são feitos em pixel art. Então, se você vir aqui, se você usar um pincel normal aqui pra fazer pixel art, não vai dar certo, né? Porque aqui nos cantos ele fica com uma opacidade, ele não é binário. Então, se você vier aqui no final, vai tudo até o final, sobe só um pouquinho, tem esse pincel aqui de pixel art. E daí esse sim é binário. E é muito legal usar ele. Se você for para um tamanho menor que 1, tipo aqui tá 0.01, ele vai fazer tamanho 1 por padrão, então isso pode ser bem útil. E um negócio também muito legal de mencionar é sobre esse Nearest Neighbor. Então eu peguei aqui um exemplo, tem esse bicho aí. E então eu vou, tipo, selecionar uma parte dele e tentar transformar com o Ctrl T aqui. Opa, aqui, então no layer errado. Transformar ele com Ctrl T. E daí, tipo, se eu tentar mover ele, por exemplo, dá pra ver que, assim, os pixels, eles são cortados ao meio. Os pixels em si, tipo, acho que talvez aqui seja... Se eu selecionar ele todo, acho que é melhor. Vou apertar Ctrl T e, tipo, aumentar o tamanho dele. Ele não aumenta de pixel em pixel, ele fica todo borrado, ou se eu rotacionar ele também, fazer isso com Ctrl T, vai ficar tudo bem estranho. Então um jeito de consertar isso é você seleciona a coisa, você aperta Ctrl T e bem aqui no canto inferior você tem esse filter, você muda ele para Nearest Neighbor, que agora sim vai ficar como é para 100 pixel art. Tipo, eu vou aumentar e girar. E agora sim, tipo, tá pixel por pixel transformado. Não tem nada de um valor intermediário, assim. Então talvez seja legal ativar isso daí. E por último, sobre exportação, como a gente vai estar fazendo jogos, é legal lembrar que se você for exportar alguma coisa, o Krita vem sempre com um fundo branco aqui, por padrão. Então, se você for exportar isso, vai sair com fundo junto.
Então se você desativar, você precisa desativar antes de exportar qualquer asset do seu jogo. E daí pra exportar é bem de boa. Arquivo, exportar, escolhe aí o lugar e tal, padrão. E daí muda aqui pro tipo PNG. Você pode mudar aqui, mas é muito mais fácil só mudar no texto. Você pode estar com alguma outra coisa selecionada e botar .png, vai dar certo, bem mais rápido também. Ok, essa tela aí eu não uso, eu não sei nem para que serve na verdade. Então vou vir aqui onde está. E aí tá com fundo transparente. É importante lembrar disso sempre. E a última coisa que eu vou falar, eu vou abrir um novo documento aqui. Vou falar sobre animação também, que é importante para essa parte de desenvolvimento de jogo. Do jeito que tá, não dá pra fazer animação direito, né? Então eu vou mudar aqui, para você fazer animação no Krita, você vem em janela, no Window, Workspace, você muda para animação, e daí vai abrir todo esse menu aí. Então eu vou fazer um negócio bem básico aqui, vou fazer uma clássica bola quicando. E daí o Krita é um pouco chato com animação. Toda nova frame que você quiser fazer, você tem que vir aqui na timeline, clicar com o botão direito e criar uma nova frame em branco. E daí, tipo, se você fizer um negócio, passar para a próxima frame com a setinha do teclado, fazer outra coisa, tipo, ela vai copiar a frame de trás. Então você meio que precisa sair criando nova frame toda hora. Então o que eu fiz, eu adicionei um atalho para isso, eu botei no N, e daí, tipo, eu só saio clicando N onde eu quero fazer uma nova frame. Então vou dar uma animada rápida aqui na bolinha. E daí eu passei para a próxima frame. Se você quiser ativar aquela Onion Skin para ver o que tem na frame anterior, você vem aqui bem no layer dela e clica nessa lâmpada apagada, e daí vai acender. E daí bem aqui, ó, no canto, você tem esse menu mostrando quais frames vão aparecer. Então a frame 0 é que você tá, a menos 1 anterior e a 1 é a próxima. Então com essas duas ativadas eu posso ativar quantas eu quiser. Só tem uma, então não dá pra ver nada por enquanto. Mas beleza. Se eu quiser eu posso, tipo, ativar as duas anteriores. Agora sim tem duas anteriores. Beleza. Vou fazer umas novas aqui no meio. Lá. Desativar essa segunda anterior. E mais algumas aqui. Fazer bem porco mesmo, mas só pra mostrar como que é. Tá, tudo bem. E daí eu venho aqui na minha última frame, clico com o botão direito e boto aqui Set End Time, que é onde vai parar a minha animação. E daí eu posso dar preview nela, só que tipo, tá muito rápido. E o editor ainda é bem lagado para dar preview, então eu gosto de pegar aqui a velocidade, botar em 25%. Daí dá pra ver. E daí pra exportar a animação, normalmente para fazer um jogo você vai exportar frame por frame, né? Então você vem aqui, File, Render Animation, e daí tipo, você pode exportar como uma sequência de imagens. E daí você seleciona pasta e tal, e o nome base é tipo o nome que vai vir antes da numeração. Então o frame underline, vou exportar. Eu esqueci de desativar o fundo. Se você for fazer um jogo, é importante fazer isso. Tá?
Tá bom, veio tudo aqui com o nome bonitinho. Então eu vou apagar isso pra falar uma última coisa também. Às vezes, de novo, como o editor é meio lagado pra ver animação, ele trava bastante, você talvez possa querer fazer um GIF da sua animação pra dar uma olhada em como vai ficar. Então você pode vir aqui em vídeo pra fazer um GIF dela. Aqui você selecionou o GIF. O único problema é que o Krita não vem com alguma ferramenta de fazer GIF instalada, então você tem que instalar o FFmpeg e mostrar pra ele onde que tá. Isso é meio chatinho, mas é só baixar da internet, não tem muito segredo também. Então eu vou botar aqui em 12 FPS. E a localização dele. E daí ele vai pensar um pouquinho aqui. Demora um tempinho pra fazer. Beleza. Se você quiser ter uma preview melhor do GIF, essa daí vai mostrar todas as frames na velocidade certa, diferente do editor. E é isso que eu tinha preparado pra hoje. Alguma pergunta? Eu vou parar de gravar aqui.